Mary é uma mulher com um passado sombrio que precisa de um recomeço após passar muitos anos na cadeia. E ela o encontra num novo emprego em um posto de gasolina que fica aberto 24 horas. Porém, o seu passado e os seus demônios também estarão nesse novo emprego, num filme que será um banho de sangue do começo ao fim. Então sejam bem-vindos ao Cripteca, a resenha desse novo filme. E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Cripteca. É com grande prazer que eu trago para vocês, enfim, um filme de terror que me deixou muito feliz de ter assistido, que foi o Open 24 Hours, ou Aberto 24 Horas. E esse filme traz de novo um dos melhores subgêneros do horror para mim, que é o slasher, que é aquela coisa do assassino mascarado que persegue suas vítimas. E ele tem alguns clichês que a gente vai acabar discutindo no decorrer do vídeo, mas ele consegue trazer toda essa atmosfera e ainda consegue trazer uma nova roupagem a um gênero que parecia que já estava esquecido. Então, o que conta a história desse filme? Nesse filme a gente vai conhecer a Mary, que é uma personagem que acabou de sair da cadeia após ter ficado um bom tempo lá numa cadeia, meio hospital psiquiátrico, depois que ela cometeu um crime meio grave que a gente não sabe no início o que é exatamente. E aí ela fica tendo algumas ilusões paranoicas, o que acaba mostrando que, mesmo que ela tenha saído do hospital psiquiátrico, ainda tem coisas que ela precisa resolver e talvez ela nem devesse ter saído tão cedo. E o seu oficial de condicional fala que é preciso que ela encontre um trabalho para ser reinserida na sociedade. É como se fosse uma das obrigações contratuais para que ela seja liberta e volte de novo para sua vida normal. E eis que ele indica para ela um posto de gasolina que fica aberto 24 horas e é lá que ela consegue o seu primeiro emprego após retornar da cadeia. E chegando nesse primeiro dia de trabalho, ela acaba se encontrando com o moço que trabalhava lá no período do dia, acaba conversando, trocando algumas ideias, e quando ela troca algumas ideias, a gente já começa a entender um pouquinho mais sobre o passado da personagem, como foi esse crime, por que ela o cometeu e do que exatamente ela está fugindo nesse momento. Porque a gente, nessas ilusões paranoicas que ela tem, a gente acaba percebendo algumas cenas de massacre, algumas cenas sangrentas. Então já dá para entender que ela esteve envolvida em alguns crimes no passado, seja como protagonista ou seja como vítima, e isso a assombra até hoje. E dá para perceber também que ela tem medo das pessoas, tem medo do julgamento, então fica um pouco na dúvida o que está acontecendo. Eu não vou contar para vocês o segredo do passado dessa personagem, se você for ver em algumas sinopses oficiais já acaba entregando, mas eu acredito que essa seja a parte boa do filme, que é desvendar o passado da personagem junto com ela. E aí, logo no seu primeiro dia de trabalho, depois que o rapaz vai embora, ela acaba recebendo algumas visitas habituais do posto de gasolina, mas uma das visitas que ela acaba encontrando é esse passado sombrio dela, né? Então a gente fica em dúvida se o que está acontecendo naquela noite é uma ilusão que ela está tendo ou se realmente ela está sendo vítima de um assassino sombrio que fica envolto por um capuz de uma capa de chuva. Então, o que eu lembrei bastante desse filme foi do Eu Sei O Que Vocês Fizeram do verão passado, que é aquele assassino que tem um gancho na mão e usa uma capa de chuva onde você não consegue ver de longe o rosto dele, porque é encoberto pela sombra. Nesse caso, a gente também não vê o rosto do assassino, porque ele está encoberto por essa sombra do capuz, ele não tem o gancho na mão, porém ele é um assassino que eu diria que ele é versátil nesse sentido, ele mata de várias formas, com vários objetos. Então você acaba meio que se flagrando numa expectativa de não saber exatamente de que forma que ele vai utilizar as ferramentas que ele tem na mão, ou se ele vai matar as pessoas com as coisas que estão ao redor, e isso é que acaba deixando o filme mais interessante. E para um gênero slasher ser perfeito, ele tem que ter um assassino que é sádico, que é cruel e que dá medo não só na personagem, que é nessa Final Girl, mas também dá medo na gente como espectador. E foi o caso, para mim foi um filme que me deixou muito assombrado, os momentos de perseguição eram momentos que eu ficava realmente afoito, querendo que os personagens se salvassem, e ele é um assassino cruel, que tem uma história por trás do motivo que ele mata as pessoas, que é uma história muito rica. Eu não vou contar exatamente quem ele é ou o que ele é, se ele é uma ilusão na cabeça dela, se ele é um personagem real, mas eu vou dizer para vocês que vale muito a pena essa viagem e essa empreitada.
Outra coisa que eu deixo como dica para vocês é que é um filme que pode ser visto com amigos também, só que do começo, nos 20 primeiros minutos, ele tem um ritmo mais arrastado. Então é possível que se você esteja assistindo com muitas pessoas, você acabe desistindo do filme e não entrando tanto na vibe dele, mas vale muito a pena que depois dos 20 minutos é sangue do começo ao fim e é uma história desenfreada. Então é uma dica que eu dou para vocês, eu vou deixar o trailer do filme aí embaixo para que vocês consigam ver sobre o que exatamente eu estou falando. Como eu já deixei de antemão, tentem não ler a sinopse oficial para não perder um pouco a graça do filme. E façam de clichê, curtam, comentem, compartilhem e ativem o sininho para ajudar o canal nesse começo. E agradeço muito pela atenção até aqui.